O programa a seguir tem classificação indicativa livre. Único satélite natural da Terra e quinto maior do Sistema Solar, a Lua é o astro mais visível do nosso planeta. A proximidade é tanta que a força gravitacional produzida por ela influencia diretamente no ritmo das marés. Além disso, a órbita dos dois é sincronizada, o que faz com que quando a observamos no céu, vejamos sempre um mesmo lado. Ela é cerca de 80 vezes menor do que a Terra, mas mesmo assim é o segundo satélite natural de maior proporção em relação ao planeta que orbita. Além disso tudo, a Lua cria dois outros fenômenos bem interessantes. O primeiro deles é as suas fases, que durante séculos foram estudadas para identificar períodos do ano e melhores épocas para a colheita. Outro é o eclipse, que pode ser tanto solar como lunar. Ele acontece poucas vezes por ano e é sempre um evento natural muito esperado. E quem vai explicar um pouco mais pra gente sobre os movimentos da Lua é o Matheus aqui no laboratório do Fibra. Oi, Matheus, a gente está de volta aqui no Telúrio. Como que a gente pode ver isso? Aqui no telúrio, a gente vai mostrar o movimento da Lua em torno da Terra. A Lua demora 27 dias para dar uma volta em torno da Terra. A gente sempre vê a mesma face da Lua. Por que isso acontece? A Lua ela tem um movimento de translação e o movimento de rotação dela sincronizados. Se isso não acontecesse, a gente veria as duas fases da Lua, os dois lados dela. Por exemplo, eu ando 1 grau, a Lua gira 1 grau. Ela vai 1 grau e gira 1 grau. Então, ela sempre fica com a mesma face virada para a gente. Então ela demora 27 dias para girar em torno da Terra e 27 dias para girar em torno dela mesma, é isso? Exatamente. A Lua ela tem sua órbita inclinada 5 graus a linha da eclíptica. A linha da eclíptica é a linha que os planetas orbitam o Sol. Esse eixo de inclinação da reta da Terra está a 23,5 graus da eclíptica e a gente tem mais 5 graus de inclinação da Lua. Então, isso vai fazer, ora ela está um pouco acima da eclíptica, ora ela está um pouco abaixo. E, Matheus, como que a gente pode ver as fases da Lua nesse esquema aqui? Imagine que a Lua ela está nessa posição. Um observador que estiver nessa parte do globo, ele vai estar observando a Lua. Quanto da Lua está iluminada? Metade da Lua está iluminada. Então, a gente vai ter a fase crescente ou minguante. Isso vai depender, porque, por exemplo, se a gente está indo da fase crescente para a Lua cheia, cada dia ela vai vindo mais para cá, até no momento que ela vai estar completamente iluminada. Ela vai diminuindo aos poucos, assim, você não vê ela uma vez cheia e daí já depois... Isso, ela vai gradativamente. Da fase crescente, que a gente teria aqui, para a fase cheia, que seria quando ela estaria aqui. Então, Matheus, como que a gente pode ver as fases da Lua nesse esquema aqui? As fases da Lua, a gente vai ver qual parte da Lua está sendo iluminada. Por exemplo, a gente está aqui. O Sol está batendo na Lua e está iluminando metade da Lua. Quem está aqui na parte que é noite vai estar vendo essa metade iluminada. E isso vai ser a fase minguante ou crescente. E como que a gente sabe qual delas é? A fase minguante é quando a luz está diminuindo. Ou seja, a gente está indo da Lua cheia para a Lua nova. A intermediária seria a minguante. Quando a Lua continua a sua órbita, até chegar num ponto aqui, por exemplo, nesse ponto, o que está acontecendo? O Sol está iluminando a face oculta da Lua. Quando ele está iluminando a face oculta da Lua, a gente vai ver a Lua nova. Conforme o tempo vai passando, ele vai começando a iluminar. A gente vê só o contorno dela, a gente consegue ver só o contorno dela bem fraquinho. Às vezes a gente quase nem vê, porque o que está iluminando é a face oposta. Quando o tempo vai passando, vai acontecendo o quê? Aos pouquinhos vai iluminando uma certa área. E aquela área que vai iluminando vai ser o que a gente vai estar vendo. Mas tem certos momentos que a Lua vai ficar entre o Sol e a Terra, ou na sombra da Terra. E aí que vai acontecer os eclipses. Isso, a gente tem o eclipse solar e o eclipse lunar. Vamos puxar ali para o anteparo para a gente poder ver um pouco melhor isso. Quando a Lua
dá uma volta em torno da Terra, ela cruza a linha da eclíptica em 2 pontos. Uma hora, a hora que ela está subindo e a outra hora que ela está descendo. Se nesse cruzamento da linha da eclíptica coincidir com ela estar entre a Terra e o Sol, a gente vai ter um eclipse solar. Só numa região, assim, né? Isso. A Lua ela é bem menor do que a Terra. Sim. Então, a gente pode ver A sombra está numa certa área. Certo. Então, somente quem está sobre essa sombra vai ver o eclipse solar total. Quem estiver na borda da sombra vai ver o eclipse solar parcial. E o mesmo acontece com o eclipse lunar. A gente tem a sombra da Terra, a gente pode ver aqui no anteparo, e a Lua, o que vai acontecer? Ela vai entrar na sombra da Terra. Então, a gente vai ver o eclipse lunar. No ápice do eclipse lunar, a Lua fica vermelha. Por quê? Que é o que os povos antigos chamavam de lua de sangue, né? Que não tem nada de... Científico. Nada de místico, né? É uma explicação científica. O que acontece? A Lua funciona como se fosse uma lente. E os raios que estão vindo aqui do Sol, temos os raios brancos, e os raios brancos eles são desfragmentados, como a gente pode ver no arco-íris também. Quando eles são desfragmentados, esses raios são curvados, e os únicos raios que chegam à Lua são os raios vermelhos, laranja. Então, por isso que ela é iluminada dessa cor, porque são somente os raios com esse comprimento de onda, com essa cor que chegam nela. E isso na antiguidade foi motivo de muito medo, e porque a galera olhava para o céu e imagine, né? A Lua ficou vermelha, eles já ligavam com sangue e com um monte de desastre. Mas até hoje, tanto o eclipse lunar quanto o solar, eles são eventos muito aguardados, assim, pelas pessoas. E ainda mais pela pequena faixa que vai ver os eclipses, né? Não é o mundo todo. Matheus, o eclipse ele é um evento muito esperado, né? Ele acontece apenas uma vez por ano? Com que frequência que ele acontece? Não, o eclipse acontece em média 5 vezes por ano, entre eclipses solares e lunares. A maioria dos eclipses geralmente é lunar. E ele é muito aguardado por quê? Porque como a sombra é pequena, ela vai afetar somente uma pequena área. Então a gente não vai poder ver o eclipse, todo mundo vê o mesmo eclipse. Você vai ter que estar exatamente na onde a sombra está sendo projetada. Então por isso que ele é tão aguardado. Ok, Matheus, obrigado. É isso. Então o programa Fibra fica por aqui e eu espero você na semana que vem para que a gente possa aprender um pouco mais de física brincando. Até lá!